Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Provérbios, capítulo 14 e versículo 30. Hoje nós vamos num tema bem interessante, que é vencendo a inveja. Provérbios, capítulo 14, verso 30 nos diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A reflexão que trazemos para essa mensagem no dia de hoje é a seguinte: a inveja é um dos sentimentos mais corrosivos e silenciosos que podemos abrigar em nosso coração. Ela não começa com um grande rompante, mas com um sussurro, sutil, bem de fininho. Por que ele e não eu? Já ouviu essa pergunta? Por que ela e não eu? Eu mereço mais do que ele, eu mereço mais do que ela. Já ouviu essa frase? Pois bem, ela tem mais sorte do que eu. Eu mereci aquilo mais do que ele. Esse sussurro, quando alimentado, se transforma em uma raiz de amargura e que contamina não apenas nossos pensamentos, mas nossas ações e até nossa saúde espiritual e também a nossa saúde física. O sábio Salomão não usa palavras brandas. Ele diz que a inveja apodrece os ossos. É uma metáfora poderosa para algo que corrói por dentro, que destrói nossa força, nossa alegria e nossa paz a partir do nosso interior. A inveja é, no fundo, uma acusação contra Deus. É uma insatisfação com a história de que Ele está escrevendo para a nossa vida e uma cobiça pela história que Ele escreveu para o outro. Ou seja, ela nos cega para os nossos próprios entendimentos e também para as nossas próprias bênçãos e nos faz focar obsessivamente no que não temos. É mais ou menos assim. Não sei se você já ouviu esse adágio popular: o gramado do vizinho é mais verde do que o nosso. O que é que isso significa? O vizinho tem um carro bacana, tem uma casa bonita, tem um bom emprego, tem uma família abençoada e talvez esteja faltando isso na sua casa, no seu lar, na sua vida. E você passa a observar a vida do vizinho e querer também ser como ele é. Só que tem um porém: você não sabe o quanto esse vizinho sofreu para chegar aonde chegou. Você não sabe por qual caminho ou por quais caminhos, cheio de pedregulhos, cheio de cascalhos, talvez cheio de vidros, cacos, para poder pisar com os pés descalços. Num sentido figurado falando. A gente não sabe o que o nosso próximo sofreu, padeceu, enfrentou, batalhou, quantas coisas ele teve que se abster, abrir mão para poder alcançar esse sucesso que ele tem hoje. E aí, o nosso coração impuro, cedido aos pensamentos errôneos, acaba que caindo no laço da inveja. E a inveja quem traz é nada mais nada menos que o inimigo das nossas almas, mais conhecido como Satanás, o diabo, o demônio, ou conforme você queira chamar. Tudo que não presta vem da parte dele. E aí eu reflito com você nessa mensagem, onde nós devemos aprumar a nossa vida, os nossos sentimentos e pedir a Deus por misericórdia para que possamos ser perdoados deste pensamento, deste sentimento maldoso, maléfico, que não agrada a Deus, e passarmos a obedecer às Santas Escrituras. Quando a Bíblia diz que a inveja, ela leva à destruição. A inveja mata. Eu sempre ouço dizer que a inveja é pior do que macumba. É um negócio que você faz, você nem sente que está fazendo. É algo que você sente e não percebe que está lhe prejudicando. E você deixa o inimigo tomar conta da situação, pegar essa brecha que você deixou para poder sentir inveja, ter inveja de algo ou de alguém. Se você quer alguma coisa, vai trabalhar, vai batalhar para ter aquilo. Se você deseja
ter a mesma coisa que aquela pessoa tem, primeiro que aí já passa a ser um determinado tipo de inveja. Se você quer ter o que aquela pessoa tem, é porque esse sentimento despertou depois que você viu aquela pessoa ter. Não foi antes dela ter. Quando você sente a necessidade, quando você tem o desejo de ter algo na sua vida e que você ainda não viu com ninguém, aí sim é um desejo, é um sentimento saudável. Mas quando esse desejo, quando esse sentimento desperta, aflora, depois que você vê as coisas com outros, com outras, então já passa a ser um determinado tipo de inveja. E você lembra da inveja na história do rei Saul? Lá descrito no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versos 6 ao 9. Enquanto o rei Saul era celebrado, ele estava seguro. Mas quando as mulheres cantaram, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, a inveja nasceu em seu coração. O rei Saul ficou tão indignado, tão apavorado, tão contrariado, porque as pessoas estavam dando mais atenção ao Davi. Quando Davi derrubou o gigante, quando Davi enfrentou as situações para poder ajudar ao povo de Israel, e mediante aquela vitória sobre o Golias, foi que ele ficou mais famoso, foi que ele ficou mais glorificado. As pessoas passaram a olhar Davi como o herói de Israel. Por quê? Porque o Golias já estava enfrentando, já estava afrontando o exército de Israel há muito tempo. E o rei Saul estava por lá, pelo campo de batalha, mas nada fazia, não encarava a verdade, os desafios do Golias com o seu próprio exército, e assim ficou afrouxado, ele ficou com medo, com receio. Ele não queria morrer. Ele sabia que se fosse enfrentar o gigante, ele correria o risco de morrer, porque ele não estava tão apurado, tão aprumado da vontade de Deus como Davi estava. Tanto é que Davi foi o escolhido para poder enfrentar o gigante e venceu. E por essa razão, as pessoas passaram a aclamar a Davi muito mais do que a Saul. E uma das músicas que as pessoas cantaram foi justamente essa, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. O que ele quis dizer? Eles quiseram dizer que Saul era mais fraco do que Davi. E Davi não fazia nem parte do exército, mas ele foi usado por Deus para combater o gigante e dar vitória ao povo de Israel. E a inveja nasceu no coração do rei Saul. A partir daquele dia, ele nunca mais viu Davi com os mesmos olhos. Davi era um rapaz de mente pura, de coração limpo. Ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do pai dele no campo. Ele não tinha essa vocação, essa habilidade para ser um soldado, um guerreiro valente. Mas ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor do reinado. Deus estava preparando Davi para chegar ao trono da forma que Deus queria que fosse. E usou Davi em determinadas situações para ir amadurecendo, ir forjando Davi, preparando Davi para quando ele sentasse no trono, já estava pronto para assumir o reinado. E justamente depois dessa situação do gigante Golias, o rei Saul não olhou Davi mais com os mesmos olhos. Ele olhava o Davi com inveja, com desprezo, com desdém. Talvez ele estivesse pensando, esse cara quer tomar o meu reino, esse cara quer sentar no meu trono, eu não vou permitir isso. A inveja de Saul o transformou de um rei em um homem possessivo, paranoico, mostrando como ele estava tão obcecado pela situação de tirar Davi de circulação, que ele nem percebeu que aquilo estava destruindo relacionamentos e corrompendo o próprio caráter dele. Mas aí o que acontece? Filipenses 4, versos 11 ao 13, traz o antídoto do contentamento. O apóstolo Paulo nos apresenta o remédio para essa situação, o contentamento. Ele aprendeu a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Essa não era uma forma de vontade natural,
mas uma dependência sobrenatural. Tudo posso naquele que me fortalece. A inveja diz: preciso daquilo para ser feliz. O contentamento, fundamentado em Jesus Cristo, diz: em Cristo já tenho tudo o que preciso, andando no Espírito. Registro de Gálatas capítulo 5, versos 16 e do 22 ao 26. A inveja é listada como uma obra da carne, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e assim sucessivamente. A inveja não consegue sobreviver em um coração cheio do Espírito Santo. Por isso que a gente diz sempre para vocês: busque a presença do Espírito Santo na sua vida, porque ele sabe como remediar as situações, ele sabe como lhe aconselhar, lhe orientar a andar pelo caminho da justiça, por amor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. O Espírito Santo nos orienta, nos guia, nos consola, nos conforta em determinadas situações que pensamos ou no qual pensamos não ter jeito. E é quando a inveja quer tomar espaço no seu coração, isso entristece o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita não pode haver inveja. Não pode haver maldade, não pode haver perversidade, não pode haver pensamentos errôneos, comportamentos maléficos, negativo. O Espírito Santo tem que preencher o nosso ser por completo. Quando nos enchemos do amor de Deus, encontramos alegria genuína. E justamente é o sucesso de todos nós. Alegrai-vos com os que se alegram. Está registrado em Romanos capítulo 12, verso 15. A paz de Deus guarda nosso coração contra comparação doentia. Ou seja, fulano tem, eu também posso ter. Eu quero aquilo que fulano tem. Porque ele e não eu. Aquela promoção na empresa era para ser minha, mas fulano que foi promovido. Quem é ele melhor do que eu? O que é que ele é melhor do que eu? Só em você se comportar dessa forma, você já não está sendo mais nada. Já está perdendo a sua razão. Porque é para você se contentar. Se ele ou ela foi escolhido, é porque eles mereciam muito mais do que você. Aí é onde está o momento de você parar para refletir. Poxa vida, eu pensei que seria eu o próximo a ser chamado pelo meu chefe para assumir aquela posição. Por que eu não fui? Faça uma autoanálise e veja onde você falhou, veja onde você precisa melhorar para poder ter mais êxito, para ter sucesso. E quem sabe você não vai ser o próximo a ser promovido na empresa. Quem sabe se você não vai ser o próximo a ser abençoado por Deus em determinadas situações. Mas nunca ter inveja das pessoas, pelo que elas são ou pelo que elas têm. Jamais deixe que esse espírito demoníaco da inveja tome conta do seu coração. Reconheça e confesse. O primeiro passo é a honestidade. Identifique a inveja no seu coração e confesse a Deus como um pecado. Deus, eu tenho inveja. Eu tenho inveja de fulano, eu tenho inveja de ciclano, eu tenho inveja disso, eu tenho inveja daquilo. Eu não vou negar não, mas eu te peço que o Senhor me purifique. Purifique a minha mente, purifique o meu coração, purifique o meu ser, para que esse sentimento maléfico saia da minha vida no nome de Jesus. Não justifique como ambição ou desejo de crescer. Não, eu sou ambicioso, eu tenho um desejo imenso de crescer, de vencer na vida. Você vai vencer no momento que você for capacitado para ser vitorioso. Você vai subir degraus no momento que você estiver preparado para assumir grandes posições. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, se você ainda não subiu de patente, se você ainda não melhorou seu status, é porque ainda não está preparado para assumir esse posto. É por isso que a gente vê pessoas sendo colocadas em determinadas posições, deixam o poder subir para a cabeça e começam a fazer asneiras por aí. Enfiam os pés pelas mãos, falam o que não deve, agem da forma que não deve agir, e aí complica toda a situação. Além de se complicar, ainda inferniza a vida dos outros. E não é isso que Deus quer para nós, de forma alguma. Pratique a gratidão. Faça uma lista das bênçãos específicas em sua vida, por menores que pareçam. A gratidão é o antídoto prático contra a cobiça.
Abençoe quem você inveja. Isso pode ser um ato poderoso de guerra espiritual. Ore por essa pessoa desejando bem a ela. Ao invés de você invejar o que ela tem ou o que ela é, ore por ela. Deus, que o Senhor possa abençoar cada vez mais o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, o meu colega, e que eu possa estar preparado para chegar também neste nível. Faça dessa forma. Elogie publicamente uma qualidade, uma conquista dessa pessoa. Oh, parabéns, você teve êxito nesse processo. Oh, esse projeto foi maravilhoso, idealizado por você. Parabéns, você merece. Faça assim, mas não com desdém, não com um elogio invejoso. Seja leal no seu coração, seja sincero e honesto no seu coração, na sua fala, para que as pessoas possam perceber em você a humildade, a hombridade de reconhecer que aquela pessoa merece elogios. Você quebra o poder da inveja se comportando desse jeito. Você quebra o poder da inveja agindo contra a própria inveja. Mude o foco em vez de se perguntar por que ele tem isso e eu não tenho. Pergunte a Deus o que o Senhor quer me ensinar nesta temporada. Como é que eu posso ser uma bênção com o que o Senhor me deu? Pois a Bíblia diz que quem for fiel no pouco, Deus coloca no muito. Então seja honesto, seja sincero com você mesmo. Se você tem resquícios de inveja no seu coração, peça a Deus para arrancar, porque a inveja é um mal súbito que só vai lhe levar para o caminho da perdição. Eu quero deixar para você um versículo para a sua memorização, para a sua reflexão. Provérbios capítulo 4, verso 23 nos diz: guarda o teu coração acima de tudo o que precisas proteger, porque dele flui a fonte da vida. E agora eu gostaria de orar por você. Gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos conversar com Deus. Vamos conversar com o nosso Pai Celestial neste exato momento, no nome de Jesus. Senhor Jesus, confesso, ou melhor, confessamos, que de muitas vezes temos permitido que a semente da inveja brote em nosso coração. Nós te pedimos perdão, Senhor, por não nos alegrar com os nossos irmãos e por questionar a tua soberania e bondade em nossas vidas. Ajuda-nos a enxergar as tuas incontáveis bênçãos sobre nós, que possamos ver todos os detalhes que o Senhor tem caprichado, que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem preparado para com nossas vidas. O inimigo é tão sagaz que ele venda os nossos olhos espirituais para enxergarmos o teu poder, a tua glória sobre nossas vidas e fazer com que invejemos a vida alheia, as bênçãos do nosso irmão, do nosso próximo. Mas nós reconhecemos essa falha, essa fraqueza em nossas vidas. E por isso nós te pedimos a cura da nossa visão espiritual, para que possamos parar de olhar para o campo do nosso vizinho, o campo do nosso próximo. E começa, meu Deus, a cultivar com gratidão o jardim que o Senhor nos deu. Enche-nos do teu Espírito Santo, para que o fruto do amor e da alegria tome conta do nosso ser. Ensina-nos a ter um coração em paz, que dá vida e saúde. Nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos sobre nossas vidas. Que o Senhor possa fazer uma faxina espiritual, arrancando toda e qualquer situação, toda e qualquer mazela, toda e qualquer raiz de transgressão que tenta tomar conta do nosso terreno. Que o Senhor possa lavar o nosso coração no sangue de Jesus Cristo. Que possamos sentir a presença do teu Espírito Santo diariamente e obedecer os ensinamentos do mesmo, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus eterno, Deus amado, que cada pessoa que está orando juntamente conosco possa ser impactada por esta mensagem, possa fazer uma autoanálise, uma reflexão e banir, varrer, arrancar de uma vez por todas esse sentimento de inveja, por menor, por simples que seja, mas que reside dentro deste coração. Que o Senhor possa trocar por paz de espírito, por sinceridade, por harmonia, por humildade, e que cada um de nós possamos, através do teu poder, da tua glória, da tua graça, da tua unção, ser alcançados com a perfeita e gloriosa
majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos e nós te enaltecemos. E isso fazemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa tocar profundamente no seu coração, mostrando para você onde está essa sementinha da inveja que está plantada nesse terreno seu, chamado coração. Arranca este mal pela raiz, queima no lago do fogo do inferno, lança por terra e peça a Deus para te lavar, te purificar, te santificar com o sangue de Jesus Cristo. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificação de novas mensagens. Dá um likezinho naquele joinha, para o YouTube entender que essa mensagem é super importante, é relevante, tanto para você como para as pessoas que você vai divulgar o Evangelho do Senhor através desta postagem. Curta, compartilhe, comente nos vídeos, deixa lá sua experiência de vida através de cada mensagem dessa. Envie o seu pedido de oração, se necessário for. Nós continuamos e sempre estaremos orando uns pelos outros. Pega esse vídeo e manda lá nas suas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, enfim, onde você tiver uma conta na rede social. Pega esse vídeo agora e evangeliza outras pessoas. Deixa Deus te usar como ferramenta espiritual, como canal de bênção, para que você possa abençoar outras pessoas e para que possamos proclamar o Evangelho do Senhor, dizendo às pessoas que temos que vencer a inveja. Não devemos ser invejosos. Precisamos aniquilar este sentimento do nosso meio, banir definitivamente esse sentimento do nosso meio, em nome de Jesus. Eu conto com você para proclamar o reino de Deus, o Evangelho do Senhor a outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo lhe conduza pelas veredas da justiça, que os anjos do Senhor acampem-se ao seu redor e livre você de todo mal. Deixo você sob a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço e até a próxima, com fé em Deus.